Olá pessoal, tudo bem? Reflexões matemáticas na sua área. Hoje trazendo uma novidade. Está aqui na tela já para vocês o MATLAB, que significa Matrix Laboratory, né? Então, o objetivo aqui é implementar a função seno de x sobre x e analisar o comportamento gráfico dessa função para a gente corroborar que, de fato, ela possui um limite bom quando x tende a zero. Então, se você chegou agora aqui no canal, já peço que você dê o seu like legal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com os amigos e verifique os dois últimos vídeos anteriores da nossa série sobre fundamentos de cálculo, em que eu trago comentários especiais a respeito do que é conhecido como limites fundamentais. E o primeiro deles é o limite trigonométrico fundamental, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha com ele aqui no MATLAB, que é Matrix Laboratory. Por ter essa nomenclatura de Matrix Laboratory, tudo que você tem que fornecer para ele é em termos de vetores e matrizes, né? Ele é alimentado com vetores e matrizes. Ele, no jargão numérico, ele é considerado um software computacional muito amigável, né? Porque muitas funções ele já traz consigo, você não precisa implementar, tá? Posteriormente, eu vou fazer um vídeo mais completo aqui para o canal, uma espécie de tutorial, mostrando várias dicas e sugestões importantes para você trabalhar com o MATLAB. Então, é muito útil para os pesquisadores, né? Eu particularmente uso bastante, por docentes também que trabalham com as suas respectivas disciplinas numéricas, né? Dá para trabalhar álgebra linear, cálculo, tem muita coisa legal por aqui. Então, sem mais delongas, já vai dando logo o seu like e vamos lá. Então, eu já deixei o MATLAB aqui aberto, onde está o meu mouse aqui está dando sinal, é o que eu chamo, é o que a gente chama de workspace, né? Onde a gente vai trabalhar. Existe uma outra forma de a gente considerar a escrita, né, a sintaxe dos comandos no MATLAB, que são os arquivos .m, né? Posteriormente eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas para o propósito de hoje eu acho que isso aqui é suficiente. Bem, para quem não conhece o MATLAB, eu posso colocar aqui o mais um, ele vai dar a resposta igual a 2, né? Esse ANS aqui é a abreviatura de answer em inglês, né? Então ele traz a sintaxe dele toda em inglês, né? Então, um outro comando particularmente que eu gosto muito é o CLC. O que o CLC faz? Ele limpa a tela, né? Ele passa uma borracha na tela. Mas o CLC ele não elimina da memória. Por exemplo, se você disser que x igual a 2, se você escrever literalmente assim, significa que você está atribuindo ao caractere x o valor numérico 2. Então, quando você dá o Enter, você armazenou 2 nesse caractere, tá? De modo que se você digitar X e apertar o Enter, o 2 está lá. Então ele não saiu de lá. Como é que você tira esse 2 da memória, esse 2 aí da variável do caractere X? Você dá o clear, que é um outro comando muito usado. Olha só, eu dei clear, e se eu puxar o X de novo, ele vai te mostrar uma placa de advertência, um warning. Tá aí, ó. Uma função indefinida, né? Uma função indefinida da variável X, ou seja, não tem nada nessa variável que você puxou aí. Vamos dar aqui o CLC. Bem, como eu falei, muitas funções o MATLAB traz consigo. Como é que você sabe o significado delas? Você digita help. Aí você pede uma ajuda para ele. Aí você coloca help, dá um espaço e coloca o que você quer saber. Então, por exemplo, vamos tentar saber o que é o seno de uma função. Aí você escreve em inglês, SN. Quando você escreve, ele já destaca em vermelho lá, né? Sinal de que você escreveu a sintaxe corretamente. Então, help seno, ele vai te fornecer isso aí, ó. Eu dei o Enter, e ele está dizendo que essa função de MATLAB retorna o seno de elementos de x, tá? Todas as respostas dele são em inglês, né? Se você não tem muita familiaridade com inglês, sugiro que você já pegue o seu dicionáriozinho e devagar você vai se acostumando com essa nomenclatura, né? Com essa linguagem, no caso. E aqui, olha, tem outras funções que são funções relacionadas aos senos, né? De modo que se você clicar aqui, ela vai te dar um significado. Isso aqui em particular é o seno hiperbólico, né? Então, tá aqui 3 comandos já bastante úteis para você. Vamos lá, eu preciso plotar o seno de x sobre x para analisar as propriedades dessa função através do seu gráfico, né? Então, eu preciso do domínio. Então, para isso, eu vou criar um vetor. Eu vou dizer que x é igual, vamos supor, um comprimento, um intervalo que vai de -1 até 1. Então, eu coloquei -1, e aqui entre -1 e 1, eu coloco 2 pontos 2 vezes, né? Por quê? Porque eu estou dizendo que é um domínio, um subintervalo que vai de -1 até 1, e aqui eu coloco a divisão que eu quero.
de 0,1 em 0,1, ou seja, ele começa no -1, aí ele vai dividindo de 0,1 em 0,1 até chegar aí. Tá aqui, ó. Esse vetor tem 21 elementos, tá? Aí olha o zero bem aqui, como não deveria de ser, né? Veja só, agora se eu colocar aqui esse intervalo dividido em mais pontos, vamos colocar aqui 1 milésimo, aí vou dar um Enter. Olha a quantidade de pontos que aparecem aqui, né? É muita coisa. Então, para não ficar esse ambiente muito carregado, o que é que você faz? Tem 2001 pontos nesse vetor, né? Então, eu vou dar aqui o CLC para limpar. Eu vou puxar lá o X de novo, basta colocar o ponto e vírgula. Então, ele armazenou todos esses pontos, né, dessa divisão no caractere X, que agora para você é o vetor, e ele não mostra na tela. Mas ele está lá. Se você puxar, ó, X, Enter, está tudo lá. Vou dar um CLC, tá? E vamos voltar lá para o nosso primeiro subintervalo, que é aquele dividido em 1/10, né? Então, aqui eu tenho, dar o CLC, o X está aqui. Vou colocar o ponto e vírgula. Tá. Agora eu quero calcular o seno de X sobre X. Então, como é que eu escrevo isso? Literalmente você diz assim, olha, F é igual, você não põe F de X, entre parênteses, tá? Você simplesmente coloca o caractere F e escreve seno de X. Ele é muito amigável nesse sentido porque ele obedece à nomenclatura matemática, né? As notações matemáticas. Então, é seno entre parênteses de X, e aí para dividir você põe um barra X, tá? Eu vou colocar esse barra X propositadamente para explicar para você uma coisa. Vou dar um Enter. Olha só, ele só forneceu um número. Mas por que ele só forneceu um número, dado que eu pedi para calcular a imagem de seno de X sobre X para todos aqueles pontos lá, para todos aqueles 21 pontos? Ele fez todos esses cálculos, mas ele armazenou somente o último. Então, esse tipo de divisão, ele só vai armazenar o último caractere que ele calculou. Para evitar isso, o que você faz? Você põe um ponto barra, assim, né? Antes da barra você põe um ponto. Significa que ele vai fazer uma divisão ponto a ponto e vai armazenar todos esses valores no vetor. Está aqui, ó. Tem 21 pontos aqui, tá? Agora, note que bem aqui apareceu um NaN, e se você observou bem, ele está praticamente na correspondência do elemento zero do domínio. O que é NaN? Vamos lá. Você põe um help, N maiúsculo, A minúsculo, N maiúsculo. Está aqui. Essa função de MATLAB retorna a representação aritmética de 3E para, ou seja, é a representação aritmética computacional para aquilo que não é um número. Ou seja, o MATLAB sabe que você não pode dividir por zero, né? Portanto, ele dá essa resposta, anote a number. Vou colocar aqui um CLC. Algo muito legal que eu costumo usar, que é útil para mim, é eu coloco esses valores num colchete. Então, eu coloco aqui o X do domínio e o F aqui da imagem e dou um Enter. Não esquecendo de colocar o ponto e vírgula, tá? E olha só o que ele fez. Ele colocou os valores de X numa linha e a imagem F na linha correspondente, imediatamente abaixo, na devida correspondência, ou seja, esse valor aqui, 8,4, é o seno de X dividido por X. Tá? E veja a correspondência do zero. Está exatamente lá a resposta not a number. Né? Então, é tudo correto, né? Tudo perfeito. Né? Muito legal essa visualização. Agora vamos plotar. Para plotar, eu uso o comando dele, do MATLAB, que é o plot. Então, se você quiser saber o que é o plot, você digita help plot. Ó. Tá aí. Tá aqui o que ele faz, né? É uma função de MATLAB que cria um plot de linha 2D dos dados em Y versus os valores correspondentes em X, tá? Então, essas respostas são todas em inglês, né? Pega o seu dicionáriozinho aí, se você não tem muita familiaridade, e go ahead. Vamos lá. Vou dar o CLC aqui. Aqui o X, né? Os vetores, e eu vou... Tá aqui o F, que é os valores de seno de X dividido por X, né? Tem um ponto aqui, como eu observei antes. Agora vamos plotar. Como é que eu grafico? Eu coloco aqui, entre parênteses, né, x, vírgula, y. Essa é a sintaxe. É a maneira como eu tenho que escrever para que o MATLAB entenda. E eu vou plotar. Vou plotar. Opa, não é y. Tá vendo? Eu coloquei y aqui, olha. Mas não é y, eu tinha escrito f. Né? O MATLAB puxou meu orelha.
Tem que colocar F. Deixa eu dar um CLC para ficar mais limpinho aqui. Plot F. Pronto. Plotou o gráfico que está aparecendo. Está aparecendo aqui para mim. Só um minuto. Eu tenho que mostrar para você, né? Deixa eu calcular novamente. Eu tenho que compartilhar para você. Eu estou usando o Zoom aqui. Cada coisa nova eu tenho que compartilhar. Então tá aí. Vai aparecer para você o gráfico dessa função. Muito legal, né? Como é que você interpreta esse gráfico, né? Para você que não conhece o MATLAB ainda. Aqui nesse eixo, olha, veja que está o -1 até 1, que é o domínio. Então aqui eu tenho o eixo do X, né? O eixo horizontal, e aqui está a imagem, o eixo vertical. Então está aqui a curva da função, ou seja, seno de x sobre x. Note que nas proximidades do zero, olha, o valor dela associado é 1. Aqui está o teto máximo dessa curva, é 1. Ou seja, de fato, corrobora nesse caso que o limite do seno de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. Mas esse gráfico ainda não te dá uma ideia, essa simulação em particular não te dá uma ideia melhor do que é esse gráfico, né? Então vamos aumentar o valor do domínio. Eu vou sair daqui, vou voltar a compartilhar a tela lá do MATLAB. Pronto, já está aqui. E agora vamos considerar o... Vamos colocar 100, né? Vamos colocar de -100 até 100, um intervalo de comprimento 200, né? Aqui eu já armazenei, já calculei o x, armazenei, já calculei os valores e armazenei x, agora eu vou calcular o f e agora eu vou plotar. Pronto, já aparece aqui para mim, eu vou compartilhar para você. Wait a minute. Olha só que legal, né? Já dá uma ideia melhor do comportamento global dessa função, ou seja, nas proximidades aqui do zero, né, do domínio zero, ela continua sendo 1, né? Ou seja, quando x tende a zero, ela converge para 1, o pico dela é 1. Agora, note que quando x se distancia do zero, olha, a função está indo para zero. E ela está indo para zero de forma oscilatória, né? De forma oscilatória. Então, veja como é muito legal, né, o uso desse recurso computacional para corroborar a teoria que você já estudou, né? Ou você pode também, se você tem habilidade com MATLAB, você vem, calcula essas funções aqui, verifica o gráfico, né? E isso já te dá um poder de inferência para que quando você for para a teoria, você não tem muita dificuldade. Algo do tipo, eu já sei que aqui isso aqui vai dar, eu só preciso fazer os ajustes matemáticos corretos para obter a resposta. Então está aqui, né? Ou seja, de fato o padrão continua. Agora vamos fazer uma última simulação. Deixa eu voltar aqui a compartilhar com você. Vamos considerar agora o de -200, né? De -200 até 200 com a mesma divisão. Já calculei o x, agora o y, e eu vou plotar. Pronto. Já aparece aqui para mim. Deixa eu compartilhar com você. Pronto, está aí. Muito legal, né? Muito maneiro mesmo. Ou seja, nas proximidades do zero, ela continua convergindo para 1. Isso aqui nunca vai mudar, por mais que você aumente o intervalo, né? Ou seja, quando converge para zero, de fato, ela está indo para 1. E quando ela se distancia do zero, ela se distancia oscilando, mas ela meio que se comporta como uma reta aqui, né? Grosseiramente falando, né? Mas ela está oscilando, mas ela está indo para zero. Então, assim, o limite, quando o x é muito grande, quando o x é muito pequeno, ele é zero. Ao contrário, quando o x se aproxima de zero, ele é 1. Então, pessoal, é isso. Fica essas dicas, essas sugestões, né? Eu sempre recomendo você trabalhar com o MATLAB, né? Existem tutoriais muito legais aí. Como eu falei, depois vou trazer um tutorial aqui muito bom para vocês, né? Em termos de um vídeo, dando dicas e sugestões. Mas não se esqueça da teoria, né? Esse estudo aqui é para corroborar aquilo que você aprendeu lá. Os fundamentos são importantes, né? Agora, a contrapartida, digamos, ela também é importante, né? Ou seja, esse lado de você vir para cá e
e verificar o comportamento dessas funções em termos gráficos para corroborar aquilo que você aprendeu lá também é legal. Uma outra coisa também é você calcular, plotar o gráfico de alguma função sem necessariamente você saber o limite dela, né? E a partir daí você verifica o comportamento gráfico, aí você já vai adquirindo essa habilidade meio que de pesquisa, né, para você fazer as suas devidas inferências. Aí você vai para a teoria também, entende melhor a teoria, aprende melhor, né, porque o auxílio, o recurso computacional, ele é muito legal e eu recomendo. Deixe o seu like para ajudar a gente, para incentivar. Se inscreva e compartilhe com seus amigos, com o maior número de pessoas. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.